teu povo, porque o teu povo, Senhor, necessita do teu auxílio para tudo que iremos fazer. Então, Senhor, abre, Pai, as portas e abençoa para a glória e honra do teu nome. E assim, Senhor, eu te apresento também, Senhor, o nosso presbítero, Senhor Eduardo, que tu possa tomar ele, Senhor, e usar, Pai, como nunca usou antes. Usa tremendamente, faz segundo o teu querer, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ô glória! Quantos ainda estão com a chama viva de manhã, irmão? Que culto maravilhoso, amado. Não tem como perder um culto de Santa Ceia, não é verdade, amados? Ficamos renovados, amém? Gratidão a Deus por estar mais uma vez aqui, amém? Fazendo menção da palavra do Senhor. Agradecer ao meu pastor presidente pela confiança a mim concedida, amém? Os amados irmãos obreiros aqui, eu não pego como a eloquência ali não, do pastor negão ali, amém? Mas, e nem também com a sabedoria do presbítero Sidney, né? Eu, Clebson, rapaz. O de lá atrás... o de pastor Diogo, pega com a eloquência, o de cá já é uma sabedoria na palavra. Eita Deus, peço perdão, viu, irmão? Amém? Deus ele está na casa, ô glória, louvar a Deus pela vida de todos, mas sem delonga, abra a tua Bíblia junto comigo, culto de domingo, né? Geralmente entregamos esse culto como culto da família, amém? Como todas as congregações. Abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 15, ou capítulo de número 16, a partir do seu versículo de número 30. Vamos continuar na fiação da manhã, a mesa, oh, glória. Graças a Deus. Quantos acharam? Vou ler para tomarmos tempo, amém? Foram me dados alguns minutinhos ali, o pastor Eduardo, fica à vontade, 2 horas de relógio. Falei muito, pastor. Oh, glória. Capítulo de número 16, verso 30, diz assim: e tirando-os para fora, disse: Senhor, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a tua casa. Amém? Podem tomar vossos assentos em nome de Jesus. Querido Deus, aqui me encontro nesta noite, Pai. Perante a tua presença, toma a primazia mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus. Amados, queridos irmãos, haja vista que esse texto, o qual eu fiz menção de narrar para nossas vidas nesta noite, ele vem falar de um momento de uma das segundas viagens missionárias do apóstolo Paulo, a saber, a segunda viagem. Haja vista que no seu capítulo de número 15, para que possamos entender, a Bíblia vem falar que quando Paulo chega da primeira viagem ali, que ele se reúne com os anciões, com os senhores ali da cidade, porque estava havendo um questionamento acerca da circuncisão no meio dos gentios. E Paulo, ele acha que não seria bom circuncidar o gentio, até mesmo porque a graça já tinha chegado, e não poderia invalidar a graça. E Paulo ali, houve uma dissensão, uma discussão entre eles, e diz que agora Barnabé não resolve ir com Paulo na segunda viagem missionária. E diz que Barnabé chega até a Paulo e diz: olha Paulo, chama João Marcos para ir ter contigo nesta viagem. Mas só que Paulo traz algo no seu coração, e Paulo traz a memória. Porque quando João Marcos foi convidado para a primeira viagem missionária, ele recuou, ele não quis ir. Então Paulo guardou no coração. E a Bíblia vai dizer que Paulo também rejeita, ele não permite que João Marcos venha acompanhar ele na sua segunda viagem missionária. O texto vai dizer que Paulo separa, ele escolhe a Silas para empreender essa viagem. E diz que Paulo vai, passa por algumas cidades pregando, ministrando a palavra do Senhor com intrepidez, unção e graça.
pregando um evangelho genuíno, evangelho esse, amado, que quando ele encontra abrigo no coração de uma pessoa, automaticamente a pessoa é transformada de dentro para fora. A pessoa já não fica mais as mesmas. Não, porque esse evangelho genuíno, ele tem o poder de transformar aquilo que eu fazia de errado. Quando ele entra, eu já não passo mais a praticar. Porque tem uns evangelhos que está sendo pregado aí, amado, que para Deus é anátema. O evangelho que a pessoa continua nas mesmas práticas, o evangelho que a pessoa carrega desobediência dentro dele, o evangelho que as pessoas não se encontram apto para fazer as coisas de Deus. Mas o evangelho que Paulo vem pregar é um evangelho de transformação. O evangelho que transforma caráter, muda a personalidade do ser humano e volta ele tão somente perante a presença de Deus como Deus o quer. E Paulo vem pregando esse evangelho. Só que quando chega na Ásia, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo de Deus impediu Paulo de pregar naquele lugar. Porque no livro de Atos, quando Lucas ele vem narrar, ele vem falar acerca disso, do poder que o Espírito Santo de Deus exerce na vida daqueles que dão lugar. Ele vem narrar os feitos, as maravilhas, os prodígios, e que o Espírito Santo de Deus exerceu sobre a vida dos seus apóstolos. Queridos amados irmãos, Paulo impedido de pregar na Ásia. Então Paulo agora desce para a cidade de Troas, na companhia de Silas. Só que quando chega naquele lugar, o texto é bem claro em dizer, e que Paulo recebe, ele tem uma visão, e que se apresenta a ele um homem que representava a cidade da Macedônia, e diz: Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. Pega na mão do teu irmão, em nome de Jesus, pega aí, diga para ele: hoje é noite. Não vê se ele está entendendo, diga que hoje é noite de passar pela Macedônia. Porque é na Macedônia que o homem vai se revelar para Deus quem verdadeiramente ele é. Porque adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil. Adorar a Deus quando a despensa está repleta é fácil. Adorar a Deus quando o guarda-roupa está cheio é fácil. Mas eu quero ver adorar em meio às dificuldades da vida, em meio àquilo que a vida nos traz, que nos sobrecarrega, e continuamos a adorar a Deus na beleza da tua santidade. Deixa eu ver se Jesus está aqui, amados. É bom de rebassar. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Eu estava com essa palavra no coração. Passei a tarde toda ali, amados, na casa de Digão, que a esposa dele é tia de minha esposa. E fiquei ali, aquilo que o pastor falou, o senhor de manhã aqui, acerca de Paulo e Silas. E aquilo ali eu guardei, eu falei: Jesus, o que é que eu vou trazer para lá? E Deus falou assim: traz aquilo que o pastor falou lá de manhã. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que Deus quer. Queridos amados irmãos, e Paulo obediente a essa visão, porque ele sabia que aquilo que apareceu a ele era algo espiritual. A Bíblia diz que Paulo, ele chama Silas e fala: Silas, é tempo de arrumar uma mala, porque Deus nos quer lá naquele lugar, porque tem um povo que está precisando ouvir esse evangelho. E louvado seja Deus, Paulo vai ali para a cidade da Macedônia. E diz que Paulo chega a um vilarejo de por nome de Filipos. Detalhe, não tinha um tabernáculo desse para orar, não tinha uma casa de oração para buscar. Mas a Bíblia é bem categórica em dizer: aonde a gente buscar, a gente vai achá-lo, quando buscarmos de todo o vosso coração. Não tinha um tabernáculo, não tinha uma igreja naquele lugar. Primeiro propósito de Deus. A Bíblia diz que Paulo desce. Paulo se encaminha agora para a beira de um rio, para pregar a palavra de Deus, para buscar a presença de Deus. E o que eu acho lindo, meu pastor, sabe o que é? É da convenção de Paulo. Porque Paulo, antes de ser ministro da palavra, o povo corria de Paulo. Agora não, depois que Paulo é transformado, Paulo arrastava a multidão com ele. Meu Deus do céu, de perseguido a ser seguido. É forte esse negócio, queridos amados. E Paulo desce para a beira desse rio. E disse: chegando na beira desse rio, muitas mulheres estavam ali, muitas pessoas estavam ali aos seus afazeres.
E diz que Paulo começa a pregar esse evangelho. E diz que apenas uma mulher de por nome Lídia, ela recebe o Senhor, recebe a palavra como seu único e suficiente Salvador e se converte ao evangelho. Deixa eu dizer, há momentos que Deus vai levar eu e você para uma grande multidão, mas para salvar uma só pessoa, porque tudo isso é propósito da parte de Deus. Mas pergunta para a tua irmã, será que você vai estar preparado para ir? Diga para ele, se você não tiver, Deus prepara. Dentro desse texto nós vamos ver, amado, que nem tudo Deus revela aos teus servos e aos teus profetas. Porque até mesmo a gente fica às vezes em textos isolados dentro da Bíblia. Porque até mesmo dentro da palavra de Deus diz que antes que aconteça, ou adivinha, alguma coisa com os seus servos e os seus profetas, Deus revela antes. Mas dentro desse texto, a gente vai ver que não é bem assim, nem tudo Deus revela. A Bíblia diz que Paulo prega, Lídia se converte. E Lídia, que não era boba, vendo que aqueles homens estavam cheios da presença de Deus, cheios da palavra, Lídia convida eles para a sua casa, porque quem não quer carregar a presença de Deus? Lídia convida Paulo e Silas. Só que detalhe, amado, diz que logo no início isso constrangeu a Paulo, porque não era o desejo, a vontade de Paulo de ficar na casa de Lídia. Mas Paulo, sensível à voz do Espírito Santo, Paulo se encaminha na companhia de Silas. Mas diz que todos os dias Paulo saía da casa de Lídia na companhia de Silas e ia até a beira desse rio. Só que detalhe, nessa caminhada de ida e volta, Paulo sempre tinha de passar por uma praça, segundo o propósito de Deus, porque o primeiro foi abrir a igreja. E segundo os historiadores, diz que a primeira igreja aberta ali foi por intermédio da vida desta mulher, que se converteu de por nome Lídia, empresária daquela época, vendedora de púrpura. E às vezes nós ficamos isolados dentro de contexto da Bíblia, que diz que está mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico herdar o Deus de Deus. Mas só dizer uma coisa, Deus não está preocupado com o seu poder aquisitivo, Deus não está preocupado com o meu título de presbítero, Deus está preocupado que nós andamos diante da presença dEle com sinceridade e com retidão. Amados, e diz que nesta praça existia uma jovem, e quando vamos estudar a história desta jovem, que pertencia ali de Roma, diz que quando seus pais em vida, ela ainda nova, eles sacrificaram ela aos deuses pagãos de Roma. Seus pais morrem, aquela jovem agora começa a se manifestar de demônios, principalmente o espírito da adivinhação, e diz que os senhores daquela localidade, vendo e observando que poderia ter lucro por intermédio daquele espírito imundo que se manifestava na vida da jovem, eles se tomam posse daquela jovem e se titularizam donos dela. E diz que todos os dias eles levavam aquela jovem para a praça, para que ali pudesse tão somente de render lucros por intermédio daquele espírito imundo que estava na vida dela. O que eu acho lindo é que toda vez que Paulo e Silas passavam, ela estava lá. E aquele espírito imundo que estava sobre ela reconhecia quem era Paulo e quem era Silas. Lá vai os dois servos, homem de Deus. Meu Deus. Lá vai os dois servos, homem de Deus, que prega acerca da salvação. Só que a Bíblia vai dizer que Paulo se compadece. Paulo não recebe, Paulo não aceita aquele elogio, porque ele sabia de quem vinha. Era o próprio diabo, o demônio que estava manifestado na vida dela. Sabe por quê? Porque não devemos ser só reconhecidos aqui como homem e servo de Deus. Até no inferno tem que saber quem eu e é você. Até no inferno tem que dar testemunho de mim e de você. Deixa eu abrir um parente. Não adianta seu título de presbítero, não adianta seu título de missionário, não adianta seu título de diaconisa, não adianta seu título de evangelista, se não for reconhecido como santo homem de Deus. Posso ser profeta aqui nessa noite? Tanta gente, amado, tanta gente fazendo questão por posição dentro da igreja. Mas será que se passar na rua é reconhecido como homem e mulher de Deus? Tanta gente, vou falar, Espírito Santo, fica à vontade, querendo puxar o meu e o seu tapete. Por causa de algo que Deus nos abençoou, porque Deus viu graça na gente.
Mas será que está para passar pela rua e ser apontado como homem e mulher de Deus? Tem glória aí? Deixa eu ver. Deus, Ele está na casa, amados. Deus, Ele está na casa, e por esse motivo jamais ela pode ser abalada. Amados, a Bíblia vai dizer, né, que Paulo se compadece dela, e nessas idas e vindas de Paulo olha para aquele demônio que estava sobre ela, estende as tuas mãos e diz: sai dela, espírito imundo. É agora que eu começo a pregar. Deixa eu trazer um tema para essa mensagem, irmão. Quando o propósito supera a dor. Quando o propósito supera a dor. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo: irmão Eduardo, mas você não sabe até essa metade do que eu estou passando em casa. Deixa eu dizer uma coisa para você, chega aqui. Tudo isso é um propósito de Deus. Talvez você esteja aqui: mas irmão Eduardo, parece que quanto mais eu oro, mais o meu filho tem se desviado. Parece que quanto mais eu oro, meu marido não se converte. Deixa eu dizer, continua orando, porque Deus tem um propósito específico nessa situação. Ramon de Rebassai. Irmão, que Allah mantu rebe a séria. Tira essa ansiedade do coração, igreja. Se você depositou nas mãos de Deus, deixa Deus trabalhar. Se você colocou nas mãos de Deus, Deus sabe como quebrar para ter para Ele. O que acontece é que às vezes nós queremos ensinar a Deus como trabalhar. Só que Deus não trabalha segundo o meu querer, nem o seu querer, nem segundo a minha vontade e a tua vontade. Se colocou nas mãos de Deus, deixa lá que Deus sabe como trabalhar, igreja. Deus sabe como tratar. Deus sabe, porque está na mão do oleiro. Ele sabe, Ele entende o processo. Amados, queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, amado, vem relatar e que depois que Paulo expulsa aquele demônio sobre a vida daquela jovem, os senhores que se titularizavam dono dela, eles vão até a autoridade daquela cidade. E chegando lá, eles comunicam que tinha uns 2 homens ali, amado, pregando acerca de um costume que não era lícito pregar ali. E a Bíblia vai dizer, amado, que os magistrados que ali encontravam, pegaram Paulo e Silas, botaram em praça pública e começaram a açoitar aqueles homens com açoites e varas. E quando nós vamos estudar acerca do açoite romanos, segundo os historiadores, diz que eles tinham 40 tiras de couro. Na medida que cada tira daquela, ela tinha então somente pedaços cortantes, como de ossos, ou até mesmo de pedras amoladas. E na medida que eles batiam em Paulo e Silas, diz que aquelas pedras, aqueles pedaços de lâminas cortadas como ossos, elas cravavam nas costas dele. E automaticamente quando eles puxavam, vinham com destroço das carnes, como também sangue jorrando no corpo daquele homem. Deixa eu dizer uma coisa para mim e para você. Será que nós estamos preparados para passar tudo isso por causa da obra de Deus? Deus está na casa? Porque às vezes almejamos o lugar do irmão. Será que a gente está preparado para carregar a cruz que você está carregando, pastor? Será que eu estou preparado para carregar a cruz que cada um de você carrega? Porque cada um tem uma cruz, você tem a sua cruz. Então deixa cada um na mão de Deus, deixa cada um na sua medida. Porque quem trabalha é Deus, quem faz é Deus, quem movimenta é Deus. Espírito Santo de Deus. Amados, segundo os açoites romanos, diz que só poderia dar 40 açoites. Mas a Bíblia diz que de contínuo eles faziam isso. Mas de que maneira? Eles davam 39 e paravam. E depois, quando começava a contar, a partir do primeiro de novo, dava mais 39 e parava. E a Bíblia vai dizer que isso foi por diversas vezes que eles fizeram. Só que não se deram por satisfeitos. Pegaram Paulo e Silas ainda ali, amados, todos atados, jogaram em plena cárcere. Cárcere esse, amado, que segundo a história, vai dizer que é o cárcere interior. Eu fui procurar saber o que era cárcere interior. Cárcere interior ficava não sei quantos metros debaixo da terra. E segundo alguns dos livros que nós vamos estudando no decorrer do tempo, pegam ponto de dizer que muitas pessoas, quando iam para aquele lugar, por causa da sequidão, muitos morriam sufocados. O sol escaldante, quase não entrava ar nenhum. Detalhe,
que essas prisões não eram como a de hoje, como a de Ariston Cardoso, que pode entrar Facebook, pode entrar internet, pode entrar água gelada, pode entrar suco, pode entrar de tudo, mas ali não, ali era prisão, amado, era cárcere interior, e segundo a Bíblia vai dizer, amado, que muito tempo eles ficaram naquele lugar. Só que detalhe, eu posso contemplar, vem cá meu pastor, em nome de Jesus, você, fica aqui do meu lado. Eu posso contemplar Paulo e Silas. Amanto revassai. Leprou necamanto que alava séria. Paulo olhando para Silas, vendo Silas, o sangue pingando pelas costas. Olhando pelos pés, os pés encharcados de sangue. Quem sabe ele na hora lhe perguntou: Senhor, o porquê de tudo isso, meu Deus? Eu só segui a sua orientação. Mas de tudo Deus revela em nossa caminhada o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque pode que a gente vê algo de ruim lá na frente, a gente vai querer retroceder. Então vai necessário a gente passar pelo processo. Eu posso ver Paulo olhando para Silas e dizendo: Silas, como é que está a situação? Ô Silas, está doendo? Doendo muito. Ô Silas, tudo isso, Silas, só veio sobre a gente porque a gente fez a libertação daquela menina. Ô Silas, você acha que isso está certo, Silas? Tem um propósito para todas as coisas. Você não está entendendo? Amante revassai. Leprou que manto reve a séria. Mas Paulo estava cheio da presença. Silas também estava abarrotado da presença. Ainda passando pelaquela situação. Eu posso, Paulo dizendo para Silas: Silas, eu sei como a gente vai sair daqui. Como vamos sair daqui? Faz o seguinte: antes da meia-noite eu oro de cá, você dá glória de lá. Antes da meia-noite você dá glória de lá e eu oro de lá, porque é desta maneira que nós vamos vencer a tribulação. É de joelho diante da presença de Deus, é adorando perante a presença de Deus. Pode ir, filho, valeu. Tudo tem um propósito na vida, amados. Tudo tem um propósito específico. Talvez você tenha aqui nesta noite com o coração dilacerado por algo, por um problema que ficou em casa, por algum dos seus que se afastaram, por alguém que você está orando, quanto mais você ora, parece que a pessoa está se desviando. Deixa eu dizer uma coisa, tem um propósito nesse negócio. Foi dito aqui nesta noite pela mulher do meu pastor, a missionária. Você entendeu o mistério? Você entendeu o que ela quis dizer? Que nem isso abalou a estrutura dela, irmão. E por que nós estamos deixando se abalar por tão pouca coisa nesses últimos dias? Colocamos empecilho para tudo, irmão. Não vou, não faço, por causa disso ou por causa daquilo. Tem pessoas padecendo, irmão. Tem pessoas aí, amado, que só o sangue do Cordeiro, mas mesmo assim não deixa de adorar a Deus. Amados, o texto vai dizer, amados, que minha oração e os louvores de Paulo e Silas diz que foram soltas as cadeias de e todas as correntes se quebraram naquele lugar. Só que havia um carcereiro naquele lugar. Olha o propósito aí. E esse carcereiro estava sobre ele, estava um edito, que se caso algum preso viesse a fugir, ele teria que pagar com a sua própria vida. E diz que quando depois do houve o terremoto, aquele carcereiro entra dentro da cela, e ele não pôde, diante da escuridão, contemplar ninguém naquele lugar. Então ele tira a sua espada da bainha, ele encosta na parede, e tenta tirar a sua própria vida. Só que Paulo e Silas estavam ali dentro e dizem: não faça nada disso, porque todos nós continuamos aqui. Você está entendendo nesta noite? Você está entendendo o seu propósito de manhã e o porquê que Deus lhe trouxe aqui nesta noite? É para dizer: continua na fiação, continua me adorando, continua me buscando. Em meio a toda esta luta, em meio a toda esta dor, tem um propósito da minha parte.
Tudo tem um propósito, amado. Tudo tem um propósito da parte de Deus. Deus, Ele é fiel, Ele está aqui nessa noite. Pensa, irmão, em 2011, o tempo que eu chorei diante da presença de Deus. Minha esposa foi diagnosticada com ovário policisto. Segundo a medicina, jamais ela poderia dar luz a uma criança. Ia para a igreja com ela, ela voltava chorando da igreja, porque via as mães ali com as suas crianças nos braços. E quando voltava, em vez de vir alegre, ela vinha triste. E dizia: olha, Eduardo, eu queria tanto dar a luz a uma criança, só que o médico disse que eu sou impossibilitada. Por quê? Porque foi diagnóstico vários problemas no meu útero. 28 anos, 29, 28 anos, sem poder dar a luz a uma criança. E eu perseverei na oração. Toda vez que ela deitava no meu lado, eu pulava da cama, ia para o joelho, estender as mãos sobre ela e dizer: Deus, o Senhor é Deus de Ana, o Senhor é Deus de várias mulheres estéreis dentro da Bíblia Sagrada, e eu creio que o Senhor pode reverter a situação da minha esposa. Quando foi 2014, 5 meses sem a menstruação dela descer, falei: Senhor, eu vou passar pelo mesmo problema que eu passei em 2011 com a minha esposa, que 3 horas da manhã, eu saí ali da Praça Santa Rita, debaixo de chuva, para levar ela para o hospital com hemorragia, andando. Ela é coberta no lençol, meu presbítero Fernando, e eu caminhando com ela ali pelo viaduto para levar ela para o São José. E ela chorando, o sangue se esvarando pela perna. Eu sem um centavo no bolso, irmão. 3 horas da manhã eu levando ela para o hospital. E eu falei: Deus, eu vou passar por isso de novo, Pai. Sabe o que Deus me falou? Pega os exames que estão no guarda-roupa, leva até aquele médico onde você tirou o ultrassom, que deu o diagnóstico, que eu vou lhe mostrar quem é esse Deus que você está servindo. Amai, assai, leprou, merramantu, keve a séria. Peguei aquelas ultrassom, peguei o diagnóstico que estava no guarda-roupa, e eu falei no outro dia: Senhor, como é que eu vou, meu Deus? Eu não tenho um centavo, meu Deus, para tirar o ultrassom. Quando pensa que não, o celular toca. Presbítero Eduardo, a paz do Senhor. Eu falei: a paz do Senhor. Filho, você tem como trazer uma mensagem aqui no Nelson Costa? Eu falei: tenho. Quanto é que você cobra? Eu falei: você ligou para a pessoa errada, porque eu não cobro. Eu gosto de fazer a obra. Venha, meu filho. Fui, preguei. Quando deu por volta das 10h30, 10 horas eu saí de lá. Não, aí ele falou assim: olha, meu filho, o que entrou aqui foi um dinheiro da passagem. Eu falei: amém. Quando precisar, me chama de novo que eu estou às ordens. Vim, presbítero Fernando, diante de Deus, caminhando. Parei ali logo lá no Nelson Costa, naquela sentada lá, perto do colégio. Fiquei ali em pé, conversando com Deus. Eu falei: meu Deus, bem sabe o Senhor de todas as coisas. Amanhã, dia de tirar o ultrassom, eu não tenho um centavo, Senhor. Mas eu sei que o Senhor vai entrar com providência, Pai. Eis-me aqui. Quando pensa que não, vem subindo lá um casal de crente, uma mulher e um homem subindo a ladeira, e eu lá pareço meio de ônibus. Aí vieram na minha direção e falaram: a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, meu amado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Já tem mais de 2 meses que eu estou com um envelope aqui dentro da minha Bíblia, e Deus não mandou eu dar para ninguém. Quando você ouvir você ali, Deus falou: está vendo, meu filho? Entrega esse envelope para ele. Amor, de rebassai, que muito que ela vai a séria. Amor, meu Deus do céu, estou sentindo a graça. Ai, a séria. Vou lhe mostrar quem é esse Deus que você serve. Peguei o envelope e falei: amém, meu filho, fique em paz, Deus abençoe. Me abraçaram, fizeram uma oração por mim e foram embora. Cheguei em casa, nem abri o envelope. Cheguei em casa, botei a Bíblia em cima da mesa e falei: filha, eu vou tomar um banho, vou jantar, e quando for meia-noite, antes de meia-noite, você bota o celular para tocar. Por quê, filho? Eu falei: não, que um abençoado ali me deu um envelope, e eu acho que é um bocado de nome para eu orar. Eu vou orar pelas essas pessoas que estão aí. Quando eu fui para o banheiro, que eu fui tomar banho, está a mulher chorando na beira da cama. Eu sem entender: filha, o que foi? Ó, Eduardo, não é o nome de ninguém não, é R$70, o dinheiro certinho da ultrassonografia. Amor, remaiaçai.
Eu falei, o que, filha? Filho, o dinheiro certinho da sonografia é R$70. Vale a pena sofrer por esse Deus. Vale a pena chorar por esse Deus. Mas espera aí que você vai se alegrar ainda mais, é rapidinho. É só para edificar a minha fé e a tua fé nessa noite. Falei, amém, filha. Peguei os documentos em cima do guarda-roupa de 2014. Não joguei fora, foi coisa de Deus, pastores. Deus mandou guardar. Peguei, pastor. Levei para o médico, não vou falar o nome dele por ética. Cheguei lá e falei, ô meu amado, o senhor lembra desses exames aqui? Ah, dona Leila, 2011, meu consultório ainda era em outro lugar. Eu falei, muito bem, esse mesmo. É o que? Eu falei, tem 5 meses aí, meu filho, que a menstruação dela não chega, eu estou com medo de ter outro problema. Vê o que é que tem aí. Ele, rapaz, se você está pensando que é gravidez, você pode perder as esperanças. Eu falei, não, gravidez não, que até mesmo não tem nem barriga. Só os seios, irmão, que cresceram. E ali ele falou, bota ela ali. E aí ele começou, irmão, ele aqui, só que atrás dele fica um telão para o pai que está aqui na frente olhar, e ele fica olhando para o computador do lado, e minha esposa aqui do lado, eu sentado aqui de frente para ele, olhando para o telão que estava atrás dele. Aí está ele mexendo na barriga da minha esposa, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, mexe para cá, mexe para lá, e vira para o lado de cá, e vira para o lado de lá, e mexe, e vai para lá, e vai para cá. Eu falei, meu Deus do céu, rapaz, essa mulher daí agora disse, já com o útero com problema, agora vai ficar também com o pé da barriga. E ele vai para lá, quando pensou que não vê, ele arregala o olho. E eu olhei para ele e falei, o que é que esse abençoado está vendo, hein? E ele com o olho arregalado para o computador. E eu estou vendo um negócio lá no telão fazendo. Eu vinha dizendo assim, ó, você disse que eu não vinha? Você disse que eu não vinha? Eita Deus! E eu falei, o que, rapaz, que você está vendo? Ele ali é o coração da criança, rapaz. Onde é que está essa criança? Escondida em Deus. Porque Deus, quando quer abençoar em você assim, Ele não precisa apresentar a bênção para ninguém. A bênção já vem para... Amaia sai. Amonde reba sai. Meu filho está com 8 anos, irmão, mas você vai dar um glória ainda melhor. E aí eu estacionei. Falei, Deus, muito obrigado. Eu já tenho um, quando eu estava no mundo, de 20 anos, está trabalhando, está no Rio. Eu falei, já tenho esse aí, a mulher não pode dar mais, eu sei que esse daí foi dar promessa, por causa que ela andava triste. Tá bom, Deus, vou relaxar. Passei o ano de 2021 afastado. A palavra de Deus diz que a bênção acompanha aqueles que crê. 2021, quando eu volto em 2022... Quando foi agora, a mulher está com 5 meses grávida. Tem glória a Deus aí? Tem aleluia aí? Ainda vieram para cá profetizar. Eduardo é 12. Eu falei, não, meu filho, Meira está tudo caro, é um só. Não, é 12. Eu falei, não, meu filho, o leite lá no Meira é 40 conto o pacote, rapaz. Deus não vai deixar não, rapaz. E o pastor aqui orando na madrugada, na outra campanha. Abençoado, dizendo que Deus estava multiplicando a família, não é que aconteceu? Cuidado do coração na madrugada. Cuidado do coração na madrugada, irmão. Cuidado. Esse Deus, irmão, que está sendo pregado aqui nessa noite. Esse Jesus, irmão, que está no controle da minha e da sua vida. E para completar, meu amado, o pastor falou que tudo que o senhor falou. Eu pedi mulher, não foi? Eu pedi um homem, o senhor, não foi? O senhor disse, lembra que o senhor na campanha falou que orou e disse para Deus que queria um homem? Que depois já tinha vindo a menina. Ah, eu entrei nessa fiação também. Comecei a bater os pés, foi. Deus, eu quero mulher, Deus, eu quero mulher, eu quero mulher. Não é que o mês passado, irmão, tá a menina lá na ultrassom com a perna travada, ó. E hoje que ele está mexendo para ir para cá, o cara, rapaz, não dá para ver não. Eu falei, Deus, destrava a perna dessa menina. Destrava a perna dessa menina, Jeová. E a menina dentro da barriga com a perna travada. Ele, rapaz, não dá para ver não. Eu falei, mexe que na estante ela vai abrir, ela vai tirar a perna de cima da outra. Ele começou para lá e para cá, pensar que não, bebê fez assim, cheguei. Cheguei. Ele falou, tá aqui meu filho, é uma menina. Eu falei, eita, glória a Deus. O mesmo médico de 2014, irmão.
Esse Jesus, amado, que está sendo pregado aqui, irmão. Esse Jesus que não mede consequências e não tem que dar explicação para ninguém para abençoar quem Ele quer, meu pastor. Se Deus é lindo, irmão. Eu posso contemplar lá aquele centurião quando ele vai até Jesus e ele clama a Jesus. Vai até a minha casa, só diga e não diga que o Senhor vai lá não. Basta uma palavra sua. Já com a viúva de Naim, a mulher nem clamou, ele foi. Sabe por quê? Porque ele não pode, como é que se diz? Ele não tem por que dar explicação, nem para mim, nem para você, de quem Deus quer abençoar. Aquieta teu coração nesta noite, igreja. Descansa. Tira a ansiedade. Deus está cuidando, Deus trabalhando. O melhor de Deus está para vir, para a minha vida e para a sua vida. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. A palavra de Deus diz, amado, que aquele carcereiro, quando ele entra, que ele não viu nada, que ele tentou tirar a sua própria vida. Quando Paulo e Silas disse: não faça isso que nós estamos aqui. A Bíblia diz que ele se prostrou diante de Paulo e Silas e falou: como é que eu faço, hein? Para servir esse Deus de vocês. Porque do jeito que você está, vocês ainda o adoram. Do jeito que você está, você ainda tem força para orar. E ele só respondeu: creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. Amém? Só que ele não ficou só para ele a benção, não. Ele levou para dentro da casa dele. Embora Paulo, embora Silas. Quando chegou lá, não foi só ele, pastor. Foi ele e toda a família. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nesta noite? Eita Deus, persevera, igreja. Não abra mão da sua família por nada, não. Seu casamento é de Deus, seu esposo, sua esposa é de Deus. Seus filhos são herança do Senhor. Persevera na oração. Está doendo, mas continua clamando, continua adorando, igreja. Tudo isso tem um processo. Amém? Tudo isso faz parte do propósito, perdão. Tudo isso tem um propósito de Deus nesse negócio. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu agradeço aí com a oportunidade. Deixa eu dizer. E a morena já tem nome, viu? Botei logo um nome chato, pastor. Ingrid e Lohana. Tem glória a Deus? Ô glória! Que Deus e Cristo abençoe a igreja, amém? Glória. Louvado